Imagine um mundo distante, a milhões de quilômetros da Terra. Um deserto frio e empoeirado, banhado por uma luz solar fraca. Este é Marte, o planeta vermelho, nosso vizinho cósmico. Por décadas, olhamos para ele e nos perguntamos, ele sempre foi assim? Ou houve um tempo em que a água fluiu por sua superfície, criando condições para a vida? Hoje, vamos contar a saga de um pequeno explorador robótico que passou 15 anos em Marte, desafiando todas as expectativas e nos dando algumas das pistas mais importantes na busca pela resposta a essa pergunta fundamental. Esta é a história do Rover Opportunity. A nossa exploração de Marte começou para valer na década de 1960. Sondas como as do projeto Mariner voaram por perto, e a Mariner 9 chegou a orbitar o planeta. Muitas dessas primeiras missões buscavam diretamente por vida, pois na época acreditava-se que Marte poderia ser habitado. Na década de 1970, vieram as missões Viking 1 e 2. Elas eram mais avançadas, com um módulo que orbitava Marte e um módulo que pousava. Os módulos de pouso Viking também buscavam vida, mas não encontraram. No entanto, as imagens da Viking, tiradas de órbita, trouxeram uma pista intrigante. Canais na superfície que pareciam rios secos aqui na Terra. Isso levou os pesquisadores a pensar: talvez Marte não tenha vida agora, mas teve água no passado? Com a confirmação da água no passado, a NASA mudou sua estratégia de exploração. Em vez de apenas procurar vida diretamente, o novo objetivo se tornou Follow the Water, ou seja, siga a água. A ideia era que, se Marte teve água no passado, e a água é um ambiente bom para a vida, então havia uma grande chance de que Marte tivesse tido condições para abrigar vida, ou até mesmo que a vida tivesse surgido. Para literalmente seguir a água, a NASA precisava de algo que pudesse se mover na superfície e investigar de perto. Em 1997, o pequeno rover Sojourner provou que era possível. Isso abriu caminho para a geração seguinte, o programa Mars Exploration Rover, MER. Este programa consistia em 2 rovers gêmeos, quase idênticos, oficialmente chamados MER-A e MER-B. Seus nomes, Spirit e Opportunity, vieram de um concurso feito pela NASA. O Opportunity foi lançado em 7 de julho de 2003. Após uma viagem de pouco mais de 6 meses, ele mergulhou na atmosfera marciana. O processo de pouso era complexo. Um paraquedas gigante para diminuir a velocidade, foguetes para frear ainda mais perto do solo, e, finalmente, um sistema de airbags para amortecer o impacto. Em 24 de janeiro de 2004, hora local nos Estados Unidos, o Opportunity pousou em Marte. Especificamente, ele pousou em uma vasta planície chamada Meridiane Planum. E aqui veio a primeira surpresa incrível. Em vez de pousar na planície aberta, o Opportunity caiu dentro de uma pequena cratera de 22 metros de diâmetro, que foi nomeada Cratera Eagle. Os cientistas ficaram tão entusiasmados que compararam a aterrissagem a um hole-in-one, acertar no buraco de primeira. Embora não fosse o alvo exato, pousar dentro de uma cratera pequena expôs imediatamente rochas e solos que seriam cruciais. Assim que emergiu de sua concha protetora, o Opportunity começou a explorar a Cratera Eagle. Ele usou suas câmeras panorâmicas para tirar fotos da área e seus instrumentos na ponta de seu braço robótico para analisar as rochas. E logo veio a descoberta sensacional. O Opportunity encontrou pequenas esferas duras incrustadas nas rochas. Elas foram carinhosamente apelidadas de mirtilos marcianos devido à sua forma e cor. A análise dessas esferas revelou que elas eram feitas de hematita, um mineral que na Terra se forma frequentemente na presença de água líquida. Esta foi a primeira prova concreta de que água líquida existiu na superfície de Marte no passado. As rochas ao redor indicavam que essa água provavelmente era ácida e salgada, mas ainda assim, era água. A estratégia Siga a Água já estava dando frutos nos primeiros dias da missão.
O Opportunity e seu irmão Spirit foram projetados para uma missão de apenas 90 dias marcianos. A principal preocupação era que a poeira marciana se acumulasse nos painéis solares, diminuindo a energia e encerrando a missão. Mas Marte tinha uma surpresa guardada. Enquanto o Opportunity fazia suas descobertas em Meridiani Planum, o rover Spirit, do outro lado do planeta, fez uma observação crucial. Ele filmou os chamados Dust Devils, redemoinhos de poeira, e, inesperadamente, notou que quando esses redemoinhos passavam sobre o rover, eles limpavam a poeira dos painéis solares. Era como se alguém tivesse ido lá e esfregado, mas era o vento marciano. Essa descoberta, feita pelo Spirit, foi a salvação para a missão dos rovers, movidos à energia solar. Os Dust Devils ocorriam com frequência suficiente para manter os painéis relativamente limpos. Por causa disso, o Opportunity, que deveria durar apenas 3 meses, continuou operando por quase 15 anos. Sua missão se tornou uma das mais extraordinárias já realizadas pela NASA. E se você conhece alguém que ama ciência ou espaço, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Vai que ela também se inspira com a história do Opportunity. O Opportunity se tornou um verdadeiro maratonista cósmico. Ele deixou a pequena cratera Eagle e embarcou em uma viagem que cobriu mais de 45 quilômetros, explorando terrenos nunca antes vistos de perto. Ele se aventurou em crateras muito maiores, como a Endurance, onde encontrou evidências de que a presença de água no passado era episódica, ou seja, vinha e ia, inundando a paisagem e depois secando. Sua jornada o levou à enorme cratera Victoria, com 800 metros de diâmetro. Levaram quase 2 anos para chegar lá, mas a vista das camadas expostas nas paredes da cratera era espetacular. Em 2007, o Opportunity sobreviveu a uma tempestade de poeira maciça que cobriu grande parte do planeta, reduzindo sua energia drasticamente. Mas ele resistiu. Ainda mais ambiciosa foi a viagem para a cratera Endeavour, com 22 quilômetros de diâmetro. Esta foi uma jornada de quase 21 quilômetros, que levou 3 anos. No caminho, ele encontrou meteoritos, como o Heat Shield Rock e o Marquette Island, e até mesmo quebrou uma rocha acidentalmente, revelando seu interior em um episódio curioso. O Opportunity bateu recordes de distância, superando o veículo Lunar Roving Vehicle da Apollo 17 e até mesmo o rover soviético Lunokhod 2, tornando-se o primeiro artefato humano a percorrer uma distância maior que uma maratona em outro mundo. Ele também escalou a encosta mais íngreme já percorrida por um rover em Marte. Cada quilômetro percorrido e cada rocha analisada traziam novas peças para o quebra-cabeça da história de Marte. Na cratera Endeavour e arredores, o Opportunity encontrou as pistas mais promissoras. Ele descobriu veias finas de gesso. O gesso se forma quando a água, muitas vezes água subterrânea, flui através de fraturas nas rochas. Isso mostrou que a água não estava apenas na superfície em inundações rápidas, mas também circulava sob o solo. Mais importante, o Opportunity encontrou rochas, como a chamada Esperance, que continham minerais de argila. As argilas se formam na presença de água por longos períodos de tempo. E a análise dessas argilas sugeriu que a água que as formou era muito menos ácida do que a encontrada anteriormente na cratera Eagle. Por que isso é crucial? Porque a água com pH neutro é considerada muito mais favorável para o surgimento e a manutenção da vida como a conhecemos. O Opportunity não encontrou fósseis ou micróbios. Mas ao provar a existência de água líquida de diferentes tipos, e até mesmo água menos ácida que persistiu por tempo suficiente para formar argilas, ele forneceu a evidência mais forte até então de que Marte teve ambientes potencialmente habitáveis no passado. Ele estava literalmente seguindo a água, e com isso, mostrando onde e o que procurar na busca por sinais de vida antiga. E olha, se você acha fascinante essa conexão entre Marte e a possibilidade de vida fora da Terra, comenta aqui embaixo. Você acredita que estamos sozinhos no universo? Vamos conversar. Em junho de 2018, uma tempestade de poeira sem precedentes se formou em Marte e rapidamente se tornou global, cobrindo todo o planeta. O Opportunity
que estava em Perseverance Valley, viu a luz do Sol diminuir drasticamente, a ponto de a opacidade atmosférica ser o dobro da sua tempestade mais severa anterior. Sua produção de energia caiu para níveis críticos. O último sinal do Opportunity foi recebido em 10 de junho de 2018. A equipe da NASA tentou por meses restabelecer contato, enviando milhares de comandos na esperança de que a poeira assentasse e o rover acordasse. Mas o Opportunity, após uma jornada incrível que durou 60 vezes mais do que o planejado, finalmente sucumbiu. Em 13 de fevereiro de 2019, a NASA anunciou o fim oficial da missão. Suas últimas palavras transmitidas, poeticamente traduzidas, foram: "Minha bateria está fraca e está escurecendo." Um fim comovente para um explorador lendário. O Opportunity parou de se mover, mas seu legado é imenso. Ele nos mostrou que Marte foi um mundo dinâmico, com rios, lagos e água subterrânea. Ele provou que ambientes potencialmente habitáveis existiram lá. Suas descobertas pavimentaram o caminho para missões futuras, como o rover Perseverance. O Perseverance está agora no lugar certo, buscando diretamente por sinais de vida antiga em amostras que um dia podem ser trazidas para a Terra. O Opportunity foi mais do que um robô. Foi um pioneiro, um professor e um herói que nos inspirou. Ele nos lembrou da importância da curiosidade e da persistência na exploração do desconhecido. E, o mais importante, ele nos deixou mais perto de responder à pergunta que impulsiona a exploração espacial: estamos sozinhos no universo? A saga do Opportunity nos deu esperança de que a resposta talvez seja não. Se a história do Opportunity te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Qual foi a parte que você mais gostou? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por viajar conosco até Marte, e até a próxima aventura cósmica.